Nós vamos continuar a nossa série de exposições, ou melhor, nossa série de estudos sobre as disciplinas espirituais, sempre lembrando que as disciplinas espirituais não são um fim em si mesmo, elas são um instrumento para um fim, e esse fim é o amadurecimento, é sermos mais parecidos com Jesus, é crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. É bom lembrar que esse instrumento que nos conduz à piedade, ele tem esse objetivo claro de nos fazer mais maduros na fé. Veja, quando eu digo que as disciplinas não são um fim em si mesmo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não é o muito orar que nos transforma, não é o muito jejuar que nos transforma, não é o muito meditar que nos transforma. O que nos transforma é Deus quem age em nós. Mas as disciplinas são este ambiente no qual nós nos colocamos ao alcance desta graça transformadora. Então nós estamos abrindo espaço na agenda para termos mais tempo com Deus. E nesse tempo com Deus, nós somos transformados por Deus. Nesse tempo dedicado, nesse tempo de qualidade, para ouvir, para falar, para pensar, para meditar. É nesse tempo de qualidade que o Espírito Santo vai operando nos nossos corações. Então veja, não é a ação que nos transforma, é Deus que nos transforma. Mas as ações que nós tomamos nas disciplinas espirituais são esse aproximar-se de Deus, se colocar nessa postura de se abrir, de ter o coração aberto e receptivo à vontade de Deus. Então, neste ambiente, Deus vai transformando o nosso caráter, Ele vai transformando o nosso coração. Por isso que as disciplinas não são mais uma coisa para a gente fazer. Não é uma ação religiosa, não é uma regra, não é uma lei. As disciplinas espirituais são esse veículo que nos leva a este ambiente de graça no qual Deus transforma as nossas vidas e molda os nossos afetos. Temos meditado nessas disciplinas mais conhecidas, falamos sobre a absorção da Escritura, falamos sobre a oração, falamos sobre o jejum nos nossos últimos encontros, e hoje nós vamos falar de uma disciplina que ela também é muito comum na Escritura. Na verdade, as demais disciplinas acontecem no meio desse ambiente que a disciplina de hoje trata, mas às vezes nem sempre a gente ouve nestes termos, que é a disciplina ou as disciplinas da solitude e do silêncio. Aqui nós vamos tratar as duas coisas dentro de um mesmo contexto, embora a gente consiga fazer distinção o que é solitude e o que é silêncio. Mas geralmente uma coisa está diretamente ligada com a outra. Né? Para a gente se manter um silêncio mais profundo, a gente precisa de um ambiente de solitude. E a solitude também fala desse silêncio exterior, ainda que existam vozes interiores que estão clamando e falando, mas um silêncio desse contato com o mundo. O Richard Foster vai chamar essas disciplinas aqui, vai colocar dentro daquela categoria das disciplinas que são agora comunitárias ou exteriores, melhor dizendo. Enquanto que a oração, a absorção da Escritura, o jejum fala muito para dentro, a solitude e o silêncio também falam com o nosso relacionamento com o que há de fora, com o mundo externo, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os estímulos, com as palavras, com os ruídos dos quais nós nos ocupamos ao longo da nossa caminhada durante o dia. E é muito comum, dentro desse ambiente de solitude e silêncio, nós associarmos outras disciplinas. Então, quando a gente tem, por exemplo, um tempo de devocional, que a gente está em oração e leitura da Bíblia, nós estamos praticando a solitude, estamos a sós, meditando na palavra de Deus, ou estamos a sós, orando, ou estamos a sós fazendo algum tipo de ação espiritual. Então as disciplinas espirituais, elas acabam caminhando muito juntas. A gente vai pontuando uma coisa a outra para poder entender a sua dimensão e a sua abordagem, mas a gente raramente pratica uma disciplina. Geralmente as disciplinas estão ali todas juntas, né, nesse processo de aproximação de Deus. Então é nesse espaço da disciplina da solitude e do silêncio que acontece a meditação, a oração, muitas vezes a adoração, é quando só nós e Deus cantamos louvores, ou praticamos a gratidão, trazemos à memória as coisas que Deus tem feito na nossa vida, ativamente escrevemos aquilo que nós nos lembramos, que são motivos de gratidão nesse momento, leitura, o estudo e também o diário, né, de você escrever mesmo, registrar seus pedidos de oração, registrar os pedidos de oração de outras pessoas, registrar as suas impressões a respeito da Escritura. Então, cada uma dessas coisas são disciplinas espirituais e que a gente acaba associando elas de uma forma ou de outra. Pensar em solitude e em silêncio, vamos começar pelo silêncio como uma disciplina, como o Donald Whitney vai trazer aqui para nós, é a abstenção voluntária e temporária de falar
para que certos objetivos espirituais possam ser buscados. Então, eu gosto dessas definições que elas ajudam a sistematizar na nossa cabeça toda a ideia, né? Então, é uma abstenção voluntária, ou seja, ninguém está me obrigando a ficar em silêncio, eu faço isso porque eu quero, faço isso durante um tempo determinado, um tempo que eu determino no meu coração, seja antecipadamente, seja no ato, não, eu quero ficar quietinho esse tempo, e sempre entendendo, e aí o meu destaque, que é na busca por objetivos que sejam espirituais. Não é só ficar quieto. Às vezes a gente fica magoado e quer ficar quieto, né? Quero conversar com ninguém, você me magoou, você me machucou, você falou mal, aí eu quero só ficar quieto. Não é disso que nós estamos tratando. Embora o silêncio nesses casos também seja bom, seja importante, às vezes para a gente poder dar uma pausa, respirar e falar de maneira certa e no momento certo. Mas aqui nós estamos falando de um silêncio que tem por propósito a busca espiritual. Por propósito, uma conexão maior com Deus, uma intimidade maior com Deus, ao calar as vozes externas e também, por muitas vezes, calar as vozes internas, as vozes do nosso coração, nesse mundo cheio de ruído no qual nós vivemos. Embora às vezes não tenha vozes audíveis nesse período, a gente pode ter também, nesse momento de solitude e de silêncio, uma conversa interna com o Senhor, uma conversa na mente, no coração. Então não deixa de ser um tipo de silêncio também. Mas em alguns momentos é bom o silêncio completo. E esse é o mais difícil de todos, quando a gente consegue ficar quieto, né? Porque nesse mundo no qual nós vivemos, está ficando cada vez mais difícil ficar quieto. Não só pelos estímulos externos, mas pela própria fome do nosso coração por ação e por barulho. Mas a gente vai tratar disso um pouquinho mais à frente. Além, então, do silêncio, nós pensamos agora, de fato, na solitude como uma disciplina, que é esse se retirar-se voluntária e temporariamente a uma privacidade com propósitos espirituais. Veja que as duas falam dessa abstenção. A abstenção de estímulos, de barulho, de conversa, de volume, e aqui, no caso da solitude, a abstenção, ou esse retirar-se voluntariamente de um espaço público, um espaço onde esses barulhos acontecem. Por isso que eu disse que as duas coisas caminham muito juntos. Se a gente quer uma solitude de fato, vai envolver a nós um calar outros estímulos. E se a gente quer um silêncio que seja de fato uma disciplina espiritual, a gente precisa de um lugar onde isso aconteça, né? É muito difícil você conseguir silenciar, principalmente as vozes internas, num ambiente de muito volume. E por volume não estou falando de novo só aquilo que é audível, estou falando daquilo que é estimulante. É difícil você fazer a disciplina do silêncio assistindo um filme, assistindo uma série, né? No meio do trabalho, no meio, sei lá, de conversas com outras pessoas. Não dá. A gente precisa desse tempo, por isso que eu estou dizendo que essas duas coisas caminham muito próximas, embora sejam coisas distintas. É bom a gente considerar, no que diz respeito à solitude, que solitude é diferente de solidão. Solitude é diferente de solidão. E vou repetir mais uma vez. Solitude é diferente de solidão. Porque a solidão é a ausência de comunhão, é a ausência de relacionamento, que, na maioria das vezes, é fruto da distorção do nosso próprio coração. Quando Deus criou a humanidade, na verdade, quando Deus criou Adão, ele, antes da queda, ele declarou: não é bom que o humano, viva só. E por isso ele cria uma parceira, e a partir dessa parceira ele diz: multiplique, encha a terra, construa família, construa sociedade, construa povos. Porque não nascemos para viver sozinhos. Mas desde a queda, relacionamento é uma coisa complicada. Desde a queda, se relacionar com a gente mesmo já é difícil. Que dirá se relacionar com outras pessoas que têm vontades e pensamentos diferentes dos nossos. Então, desde a queda, a solidão é algo a ser lutado contra. A solidão representa, muitas vezes, essa separação do outro, esse abandono, esse isolamento. Às vezes, esse isolamento que é emocional, por vezes por medo ou fobia. Tem gente que tem fobia social, que não consegue ficar no meio de pessoas. Por vezes por decepção, às vezes foi machucado por alguém, foi traído por alguém. Já viu gente que fala assim: eu prefiro animal do que gente? Prefiro cuidar dos meus cachorros. Cachorro é muito mais gente do que gente, né? Que entra num loop de decepção
e que pode caminhar até para um estado depressivo. Gente que não quer ver outras pessoas. Gente que quer se isolar num quarto escuro, colocar uma música bem triste e ficar deitado na cama curtindo uma fossa, curtindo a deprê. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de solidão. Nós estamos falando de solitude. A solitude é o contrário. A solitude é esse movimento voluntário e temporário numa busca por Deus. Não é uma desculpa para não interagir com pessoas. Mas é entender que, por vezes, a gente precisa se separar dos estímulos externos e das conversas externas para termos tempo a sós com Deus. E isso precisa ser intencional, isso precisa ser consciente. Eu estou tirando um tempo consciente, um tempo de silêncio, um tempo de retiro, para que eu possa buscar mais a face de Deus. Então, solitude e solidão são coisas completamente diferentes. Que a gente é expert em usar coisas que são santas por motivos egoístas. Ou dar desculpas santas para motivos egoístas. Ah, não, eu estou tirando um tempo de solitude. Não, só quer ignorar pessoas mesmo. Só não quer ver ninguém mesmo. Não está fazendo isso para buscar a Deus. Está fazendo isso porque está de saco cheio de ver gente. E aí nós não estamos usando a solitude nem o silêncio como uma disciplina espiritual. Você pode estar até fazendo um detox, né, do seu coração. Eu preciso ficar quieto, estou muito bagunçado. Mas as disciplinas espirituais são chamadas de disciplinas espirituais porque elas têm objetivos espirituais. O objetivo da piedade, de ser mais parecido com Jesus, de ter uma intimidade maior com Deus. Por isso é bom sempre lembrar dessa acepção da palavra, né? Não é solidão, é solitude. Em segundo lugar, a solitude ela é complementar à comunhão. Nós precisamos tanto de solitude quanto nós precisamos de comunhão. E há perfis em que uma coisa é mais desafiadora que a outra. Dentro dos perfis psicológicos, a gente pode traçar uma linha muito grosseira em dizer que a mentalidade ou o temperamento das pessoas pode ser dividido basicamente em dois. Aqueles que são introvertidos e aqueles que são extrovertidos. Aquele que é introvertido tem mais dificuldade de relacionar. E aquele que é extrovertido tem mais dificuldade de ficar quieto. Então, ambas as coisas são necessárias para nós. Tanto para aquele que é introvertido quanto para aquele que é extrovertido. Talvez para aquele que é introvertido, é muito mais fácil ficar quieto. É muito mais fácil ficar sozinho. É muito mais fácil dizer, eu me basto sozinho. Eu fico de boa, tranquilinho, sem muito contato. Para aquele que é extrovertido, isso é muito mais desafiador. É muito mais complicado. Essa tarefa de aquietar o coração e fugir destes ambientes em que as pessoas estão conosco, falando conosco, né? Então, há dificuldade dos dois lados e há benefício dos dois lados. Aquele que é introvertido precisa do contato com o povo de Deus. É isso que eu estou chamando de comunhão. É na comunhão, é entre os irmãos, e nós vamos gastar tempo depois falando só sobre a disciplina da comunhão, em que nós nos pastoreamos mutuamente, em que nós aprendemos uns com os outros, em que nós somos desafiados, em que nós somos expostos. E uma vez expostos, estamos ao alcance de sermos machucados e de sermos curados. É nas relações que isso acontece. Mas aquele que também gosta de estar sempre no meio das pessoas, precisa de um tempo de ficar quieto, de se retirar, de parar e pensar. Às vezes é tanta conversa e tanta interação que não tem tempo para essa autoavaliação. Então, o silêncio e a solitude, e se nós praticamos só o silêncio e a solitude, nós vamos acabar nos tornando superficiais. Falta profundidade, falta vida, falta vivência e falta troca de experiências. Então, se nós ficarmos só nisso, nós vamos nos tornar superficiais. A mesma coisa acontece com a falta de comunhão. Nós vamos ficar só superficiais. Então, sem silêncio, superficialidade. Sem comunhão, também superficialidade. E ficamos estagnados. O caminho do equilíbrio é trazer as duas coisas. Precisamos de relacionamento, mas precisamos também de sair do meio das multidões, do meio das atividades, para um tempo de busca por Deus focado e em silêncio. Amém? Por último, vivemos em um mundo de constante ruído. E eu falei isso várias vezes aqui, porque não deixa de ser
uma grande verdade. Não sei você, mas as pessoas costumam levar o celular até para o banheiro. Antigamente era lendo o rótulo de shampoo, né? Era o máximo que tinha para fazer. Hoje as pessoas vão para o banheiro e passam ali, morre, né? Morre lá dentro. Faz de tudo lá dentro. Não é incomum, como o celular se tornou esse aparelho multifuncional nas nossas vidas. Ali tem telefone, tem a carteira, tem o despertador, tem a calculadora, tem a agenda, né? Tá tudo ali. Então a gente acaba que coloca o celular para despertar e a primeira coisa que pega na mão quando acorda é o celular. Às vezes para conferir já a rede social, às vezes para ver se chegou uma mensagem, um e-mail, alguma coisa, e já começa no 220. Já começa com estímulo. E a gente acaba tendo menos tempo para ficar quieto. Nesse mundo de ruído que nós vivemos, está cada vez mais difícil ficar quieto. É estímulo o tempo todo. Se a gente para num lugar e vê que vai demorar um pouquinho mais, já saca o celular do bolso e vai caçar um joguinho, um Candy Crush, uma mensagem, vai ver rede social. Ninguém curte mais o ócio. Ninguém curte mais o silêncio. Fila de mercado, fila de médico, né? Sempre tem alguma coisa. É alguma coisa que está passando, é alguma coisa que a gente arruma para fazer, porque já está ficando cada vez mais difícil. Desde a criação, desde a invenção, na verdade, da lâmpada, a gente teve um salto exponencial tecnológico. Porque antes da invenção da lâmpada elétrica, a gente tinha a luz do sol. Então o dia começava com os primeiros raios de sol e terminava com os últimos raios de sol. E ninguém fazia mais nada. Tinha o lampião, tinha uma coisa ou outra, mas era para coisas muito básicas. Com a invenção da lâmpada elétrica, apareceu também o segundo turno do trabalho, né? Hoje tem segundo, terceiro turno de trabalho. Então, o fato de nós podermos fazer mais coisas não significa que nós devemos fazer mais coisas. E o grande problema da nossa geração é a incapacidade de retirar coisas da agenda. Se a gente vê um espacinho, logo ocupa aquele espacinho com alguma coisa. É quase igual o orçamento familiar, né? Hoje em dia as pessoas acabam fazendo as suas contas não com base no dinheiro que tem no banco, mas enquanto sobra na parcela do cartão. Eu parei de pagar aquilo lá que eu pagava R$200 todo mês. Então quer dizer que a partir do mês que vem eu posso fazer uma outra conta que eu vou gastar mais R$200 todo mês, né? E aí vai enchendo e nunca sobra. Nunca sobra tempo, nunca sobra energia, nunca sobra recursos, porque nós estamos sempre vivendo como sociedade, vivendo no limite. Então nós vivemos nesse mundo que é de muito ruído e esses estímulos vão ficando cada vez piores. E as redes sociais são construídas para isso, para nos tornar viciados em estímulo. Desde a tecnologia, que nós chamamos hoje de on-demand, sabe? Netflix, Disney, HBO. Na minha época, você queria assistir, às vezes, um seriado, era semana a semana. Acabou, e agora? Só semana que vem. E ficava naquela agonia, né? Às vezes tinha desenhinhos que passavam, era no sábado de manhã. Passava aquele desenho só no sábado. E acabou, e agora? O que aconteceu com o Goku? Só semana que vem, né? Só semana que vem para saber o que aconteceu. Hoje, com a quantidade de acesso, às vezes, no final de semana, a pessoa vê uma série de 5 temporadas. Senta e vai, direto, sem parar, porque está tudo ali. E vai consumindo, consumindo, consumindo. Aí acaba uma, já aparece assim, você vai gostar também dessa. E sugestão, e sugestão, e sugestão. Há algumas pesquisas sociológicas que dizem que desde que foi inventado nas redes sociais a tecnologia da rolagem infinita, já ouviu falar da rolagem infinita? A nossa sociedade adoeceu psicologicamente em pouco tempo. O que é rolagem infinita? Antigamente, você tinha uma rede social, falecido Orkut, você tinha seus amigos, aí você ia ver as atualizações, nem todo mundo postava nada. Então você tinha algumas atualizações e você chegava no final da página. Pronto, vi todo mundo. Hoje não existe mais isso. Se você pega qualquer rede social, Instagram, Facebook, TikTok, qualquer coisa, e você ficar rolando, nunca vai acabar. Você vai passar o resto da sua vida passando para cima e nunca vai acabar. Você vai ver gente que você conhece, gente que você não conhece, gente que você gosta, gente que você desgosta. E essa rolagem infinita prende pessoas por horas, em videozinhos de 10 segundos, 30 segundos.
Quando menos se percebe, passou 2, 3 horas vendo videozinhos curtos de 30 segundos. E essa massificação de informações, de todos os tipos. Antigamente a gente era informado pelos telejornais. Hoje, há uma roladinha de dedo, você sabe o que está acontecendo lá em Israel, você sabe o que está acontecendo na Rússia. A gente está recebendo estímulo o tempo todo. Esses estímulos infinitos vão alimentando o nosso coração. E aí vem o maldito algoritmo, que começa a te conhecer. Sabe do que você gosta. Sabe dos seus gostos. Sabe o que você gosta de ver. Aí tem as teorias especulatórias, né? Às vezes sabe até o que você está pensando. O microfone sempre aberto. Precisando comprar uma cadeira de balanço. De repente, do nada, começa a aparecer para você vários anúncios de cadeira de balanço. Parece que eles sabem o que eu estou pensando. E vamos sendo fechados cada vez mais nas bolhas do nosso interesse. E vamos encontrando cada vez mais gente que pensa como nós. E ouvindo cada vez mais e reforçando cada vez mais estímulos, estímulos, estímulos. Nós vivemos numa sociedade, tem alguns sociólogos estão chamando, com base em alguns trabalhos filosóficos, de a sociedade do cansaço. Está todo mundo andando cansado. E não só fisicamente, emocionalmente. Descarga de dopamina, descarga de adrenalina, o tempo todo. O estímulo de partes do nosso cérebro, que são as mesmas partes do nosso cérebro que são excitadas com cocaína, acontecem nas redes sociais. E a gente vai se prendendo a estímulos e mais estímulos. Tem até um estudo recente, que é chamado, um termo recente, que é chamado de atenção parcial contínua. Esse termo foi cunhado, em português é APC, né? Em inglês é CPA. É um termo que foi cunhado por uma mulher chamada Linda Stone. Ela foi executiva da Apple, da Microsoft, e ela usa essa definição para falar como é que está o estado mental das pessoas nos dias de hoje. Então ela chama essa atenção parcial contínua de ato de prestar atenção parcial a várias fontes de informação simultaneamente, mantendo-se em constante alerta para não perder nada importante. É quando a gente está sempre alerta, sempre dividindo a atenção com alguma coisa. Está fazendo uma atividade, mas de repente ouve o celular vibrando e já corre para poder ver de quem que é a mensagem. Essa divisão do coração. Às vezes vai fazer uma pesquisa na internet, abre 50 abas. Começa a dar uma ideia, isso aqui eu vou ver mais tarde, isso aqui eu vou ver mais tarde. Depois no final você só vem fechando tudo que não dá nem tempo de ver as coisas que foram saltando na mente. Estímulos, estímulos e estímulos. Que vão colocando no nosso coração esse senso de eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo, eu tenho que fazer isso. E faz uma coisa enquanto está fazendo outra coisa. Não é aquilo que alguns chamam de multitarefas, né? Pessoa que tenta otimizar o tempo fazendo várias coisas. Não, é simplesmente esse desespero de perder alguma coisa. Então vai entulhando mais coisas ao mesmo tempo para fazer. E está estudando enquanto está ouvindo um podcast, enquanto está caminhando para manter em dia o exercício físico. Então está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? A pessoa está andando com um livro, com um fone de ouvido e caminhando, né? E não está fazendo nada certo, e cai no buraco. E está fazendo várias coisas, mas nada com verdade, nada com foco, nada com foco. Um economista chamado Herbert Simon, ele foi ganhador do Prêmio Nobel em 1978. E já lá em 78, tem uma frase dele, essa frase está num livro que chama Foco. Ele diz assim: o que a informação consome é a atenção de quem recebe. Presta atenção nessa peça de sabedoria que o Herbert Simon diz. Diz, o que a informação consome é a atenção de quem a recebe. Esse é o combustível que a informação puxa de nós, a nossa atenção. Então vem uma informação, o que ela consome de nós é a nossa atenção, a atenção de quem recebe a informação. E aí ele continua dizendo, eis o porquê a riqueza de informação cria a pobreza de atenção. A quantidade de informações e de estímulos que nós temos todos os dias nos torna pobres em atenção. Sabe que houve um tempo, e ainda é assim em alguns lugares, em que as pessoas tinham capacidade, eu estou falando de capacidade mesmo, de se sentar num culto para ouvir uma pregação de 1 hora.
sem bocejar, sem querer ir embora, sem agonia. Hoje em dia, manter a atenção por mais de 15 minutos é um grande desafio. Em alguns países, existem reuniões cristãs que demoram horas, 3 horas, 4 horas, e as pessoas, e são lugares mais pobres, lugares com menos acesso à informação, e as pessoas ficam com a atenção presa. Hoje em dia, com a massividade de informações, está cada vez mais difícil prestar atenção. Prestar atenção na palavra de Deus, prestar atenção nas pessoas, no que as pessoas têm a dizer. A atenção que nós desprendemos para o outro está cada vez mais escassa, a gente está cada vez com menos paciência para ouvir o outro, para ouvir a lamúria do outro, porque nós vivemos numa sociedade de cansaço mental. Então, a atenção parcial contínua, diz esse estudo que tem sido conduzido a partir desse termo, cunhado pela Nina Stone, traz como efeitos psicológicos o cansaço mental, eu posso dizer o cansaço espiritual, a ansiedade, a sensação de uma urgência constante, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo, a profunda superficialidade nos relacionamentos, a mente nunca se aprofunda em nada, o coração nunca se aprofunda em nada, o conhecimento, já falei isso aqui várias vezes, a gente vive num tempo em que o conhecimento é vasto como um oceano, mas é profundo como uma poça d'água. Nós temos expert em tudo, hoje em dia, de gente que nunca estudou nada a fundo. Então, traz essa superficialidade, e aí as brigas de gente que acha que domina o assunto, de coisas que nem sabe por onde começa, e vai discutir, às vezes discutindo com gente que estudou anos. Aí você vai ver por trás de um perfil fake, tem lá uma pessoa de 15, 16 anos tentando mudar a ideia de alguém que é doutorado em alguma coisa. Não, e a minha ideia tem que ser ouvida. Superficialidade, afeta os relacionamentos, baixos níveis de produtividade. Gente, a dificuldade que os empregadores têm hoje em dia de encontrar gente para trabalhar não está no gibi. Principalmente para coisas que exigem atenção e continuidade. Antigamente, e parece que eu sou velho falando isso, mas antigamente as pessoas tinham carreira. Elas começavam no lugar e trabalhavam por anos naquele lugar e iam crescendo. Hoje em dia a pessoa vai ficar num trabalho 1 ano, tá difícil. De um lado para o outro. E você passa em vários lugares e vê placa de precisa-se. Precisa de alguém para fazer isso. Vai nos mercados. E aí a reclamação de que falta emprego. Não falta emprego. Falta gente comprometida. Então, esses baixos níveis de produtividade, essa hipersensibilidade a certas coisas, a superestimulação, tudo isso nos fala dessa sociedade completamente cansada e barulhenta. E a disciplina do silêncio e da solitude vai treinar exatamente o nosso coração para sair desse modo de atenção parcial continuada. E entrar num estado de plena atenção à presença de Deus. Quando a gente separa tempo e separa o nosso coração e a nossa atenção para estar com Deus. Nós estamos treinando o nosso coração a ficar quieto, a parar com estímulos, a só se aquietar. Vez ou outra eu gosto de fazer um exercício aqui na comunidade, não sei se você já percebeu isso, de ficar quieto. Entre uma coisa e outra, ou às vezes no início do culto, boa noite, graça e paz, e silêncio. E é constrangedor para mim. E eu vejo na cara dos irmãos, peraí, vai ficar quieto? Está faltando barulho. Né? Tem gente que tem dificuldade de ficar sozinho em casa sem um barulho. Às vezes só liga a televisão para ficar um barulho de um chiado ali, alguma coisa, tem que ter barulho. Que a gente está cada vez com mais dificuldade de ficar quieto e sozinho. Então o Espírito Santo é esse que vai trabalhando no nosso coração, nesses momentos de solitude e silêncio, e vai nos trazendo esse senso de volta de dependência de Deus, de atenção a Deus e de atenção a algo além dos estímulos exteriores que jogam sobre nós. E pensar que Jesus praticava a solitude e praticava muito. São inúmeros os textos que nos falam de Jesus sozinho, intencionalmente sozinho. Ele já começa o ministério, lá em Lucas 4, Mateus capítulo 4, diz o texto que Jesus, cheio do Espírito Santo, logo após o seu batismo, voltou do Jordão
e foi guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, para o deserto. Se você vê quantas vezes Jesus vai ao deserto ao longo do seu ministério, não está no gibi. Não só Jesus, mas você vê os profetas do Antigo Testamento. Você vê o próprio João Batista, que vivia no deserto, muitas vezes se afastava das pessoas. E é interessante que a forma como Lucas narra esse bloco da tentação de Jesus, diz no versículo 1 que Jesus foi levado pelo Espírito, cheio do Espírito, ele vai para o deserto. E o versículo 14 é quando Jesus sai do deserto e vai para a Galiléia, e diz que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a região. Jesus foi levado pelo Espírito para um tempo de solitude e busca por Deus, e nesse tempo ele é guiado no poder do Espírito para o seu ministério. Nesse tempo, Jesus vence as tentações de Satanás. Jesus é fortalecido no Espírito. Jesus proclama a palavra e vence Satanás com o poder da palavra, após um tempo de deserto. E a palavra deserto aqui é eremos, ela é usada para deserto também, mas a ideia é de um lugar solitário, de um lugar isolado, desabitado, afastado da multidão. Deserto não só no sentido de areia e sol escaldante, mas deserto de lugar deserto, de lugar inabitado, de lugar onde não há nada nem ninguém. E a gente vai ver várias vezes Jesus indo para esse deserto. Então o deserto, além de ser um lugar geográfico, físico, ele também é um lugar de retiro, é um lugar de solitude, um lugar para se estar a sós. Então Jesus, no início do seu ministério público, vence as tentações após esse período de deserto, esse período de solitude. Lucas capítulo 6, verso 12, nos fala que Jesus naqueles dias se retirou para o monte. Aqui ele não foi para o deserto, ele foi para uma montanha, para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Jesus tinha um grande grupo de discípulos. E do meio desses discípulos, ele chama 12 para ser os seus apóstolos. Mas ele faz isso após uma noite inteira de solitude e busca por Deus. Antes de tomar essa importantíssima decisão, antes de tomar uma grande decisão, Jesus se retira para um tempo a sós de busca por Deus. E eu acho que o exemplo de Jesus deveria nos guiar diante das grandes decisões que a gente precisa tomar na vida. Às vezes a gente tem grandes decisões para tomar. Decisões que mudam o rumo da nossa vida, às vezes o rumo da nossa família, o rumo profissional, o rumo da saúde. Decisões que nos afetam de maneira completa. Mas queremos muitas vezes tomar essa decisão a toque de caixa. Sem parar, sem pensar, sem buscar a Deus. E Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, antes de tomar uma decisão tão importante, que foi escolher os seus discípulos, inclusive escolher aquele que ele sabia que o trairia, Jesus tem tempo a sós com o Pai. Mas, Mateus capítulo 14, verso 13, logo após a morte de João Batista nos versículos anteriores é mostrado como decapitado, os discípulos de João sepultam seu corpo e vão até Jesus para contar da morte de João. E diz o texto que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Jesus se afastava da multidão. Após saber da morte do seu parente e amigo, de alguém muito chegado, em um momento de profundo pesar, de profundo luto, Jesus separou tempo para estar a sós com o Pai. E em momentos de profundo pesar, nós precisamos de silêncio com Deus, de estar com Deus, de sair dos holofotes, de sair das conversas e levar o nosso coração como uma oferta de adoração ao Senhor. E por que não dizer lamentar, chorar, se derramar na presença de Deus. Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, vai viver o seu luto a sós com o Pai. Não só isso, mas Jesus também, Mateus capítulo 14, no mesmo capítulo, logo após a multiplicação dos pães e peixes, diz o texto que logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E o verso 23 diz, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. De novo,
E ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus se afastou das multidões, Jesus se afastou até dos discípulos, para estar a sós com o Pai. E veja, o ministério de Jesus estava no topo, fazendo milagre, galera juntando, multidão juntando em Jesus. Jesus estava sendo pressionado pela sua própria popularidade. E Jesus conservava a sua missão, conservava o seu coração, conservava o seu propósito, porque tinha tempo de intimidade com Deus. Há um outro texto que eu gosto muito, que traz exatamente essa mesma dinâmica, que é Marcos capítulo 1, verso 35. O capítulo anterior, os versículos anteriores, nós vemos Jesus curando enfermos, expulsando demônios. E diz o versículo 35 que, tendo então se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali ele orava. De novo, depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muita produtividade, de muitos afazeres, Jesus estava fazendo a obra que o Pai havia dado para que ele fizesse. Jesus então sobe para um lugar deserto a fim de orar, e orar sozinho. E é interessante que esse texto, tanto em Marcos quanto em Lucas, ele é repetido, diz que quando Jesus volta desse momento de oração, os seus discípulos o encontram e perguntam onde é que ele estava, porque estava todo mundo procurando por ele. E a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos, mais especificamente à pergunta de Pedro, é: vamos embora daqui. Vamos para outros lugares, para outros vilarejos, para pregar, porque foi para isso que eu vim. E eu acho muito legal esse texto. Porque Lucas vai dizer que as multidões insistiam para que Jesus ficasse. Mas Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para outros lugares, porque foi para isso que eu vim. E eu aprendo muito com isso, muito com Jesus nisso. Porque nós vivemos num mundo que lança sobre nós demandas o tempo todo, que diz o que a gente tem que fazer, quando, como e quanto a gente tem que fazer. Pressão. E eu não estou falando de coisas de pecado, não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas boas, coisas úteis. E a gente acaba caindo no ativismo, de tanto ouvir, de tanto ver gente correndo de um lado para o outro, dizendo o que a gente tem que fazer. Jesus não foi pego pelo ativismo. Jesus não se submetia às agendas de outras pessoas. Jesus tinha a própria agenda. E essa agenda era mantida ao saber o seu propósito. Jesus diz aos seus discípulos: vamos para outras cidades. Mas está todo mundo querendo que o Senhor fica. O Senhor está fazendo sucesso aqui. Está curando um monte de gente. Está expulsando demônio. Sua fama, ó, está nos trending topics aqui da cidade. Está todo mundo falando de você. Vamos para outros lugares. Eu sei qual é o meu propósito. Foi para isso que eu vim. Então Jesus várias vezes se afastava da multidão. E às vezes a gente precisa se afastar da multidão, para não perder a cabeça, para não ser engolido, como diz uma canção antiga, por essa roda viva, para não ser engolido pelas expectativas de outros, pelas expectativas desse mundo, para a gente voltar para o centro, lembrar o nosso propósito, lembrar quem é o nosso Deus, lembrar quem é que nos sustenta, e então voltar para as nossas atividades com o coração certo, com o coração que sabe de quem é que nós dependemos. E nós não dependemos do nosso corre-corre. Muitas vezes o nosso corre-corre é só nosso inimigo. Inimigo da nossa saúde mental, inimigo do nosso coração, inimigo da nossa saúde física. Porque nós estamos correndo. Somos uma sociedade que corre. E uma sociedade em que a gente não consegue ver os outros parados. Alguém, se te ver parado, vai te dar alguma coisa para você fazer. Né? É o famoso, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Né? Já que não está fazendo nada, vai fazer tal coisa. E às vezes está fazendo alguma coisa e te dão mais coisa para você fazer. Já que você já está fazendo isso, faz isso aqui também. Né? E a gente pode cair no ativismo. Às vezes até mesmo no ativismo espiritual, ativismo religioso. Fazendo e enchendo a nossa rotina com coisas e mais coisas. Sem esvaziar a agenda. Sem entender quais são as prioridades e dar prioridade para as prioridades. Mas dizer, não, minha prioridade é a minha família, mas eu gasto mais tempo com todas as outras coisas, menos com a minha família. Não, minha prioridade é o meu relacionamento com Deus, mas não há espaço para Deus na minha agenda. Eu não tenho 15 minutos no meu dia para parar e ficar a sós com Deus, em oração, em leitura da Escritura, mas eu digo que Deus é a minha prioridade. Aí não faz sentido. Jesus se retirava do meio das pessoas. Tem um momento em que Jesus está fazendo o maior sucesso,
E diz o texto que ele foge das multidões. E é engraçado que o evangelista diz, porque ele sabia que eles queriam coroá-lo à força. Veja, Jesus não estava fugindo de perseguição. Jesus estava fugindo de fama. Eles queriam coroar Jesus à força. Veja, e Jesus não entra no clamor das pessoas, na agenda das pessoas. Jesus sabe, eu tenho um propósito. E esse propósito é dirigido por Deus. É Deus quem me dá o propósito. E ele falou isso ao longo de todo o seu ministério. Aquilo que eu faço é aquilo que meu pai me deu para fazer. Eu obedeço ao meu pai. Tudo que eu faço porque eu vejo o meu pai fazer. Jesus tem a sua identidade sempre focada em Deus e não nos apelos das pessoas. Lucas capítulo 5, verso 15 em diante, nos mostra Jesus, após curar um leproso, também buscando lugar solitário. Olha o texto. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A gente podia ficar o resto da noite encontrando esses textos. Porque Jesus fazia isso muito. E esse texto do capítulo 5, do 12 em diante, faz exatamente aquele contraponto que eu estava falando sobre solidão e solitude. Jesus cura aqui nessa passagem um leproso. E os leprosos eram solitários. A lepra no mundo antigo não era só a hanseníase, como existe hoje, mas várias doenças de pele eram chamadas de lepra. Algumas, por não ser de fato a hanseníase, né, elas passavam com o tempo, a pessoa era curada, então ela deixava de ter. E aí então ela tinha que se apresentar, mostrar para o sacerdote, passar por um ritual de purificação e voltava para o convívio social. Mas algumas dessas doenças de pele, elas eram contagiosas, elas eram muito visíveis e muito aparentes. Então era prática de todo o povo de Israel que os leprosos, eles eram deixados de lado da sociedade. Eles viviam literalmente sozinhos, no máximo acompanhados de outros leprosos. Um leproso tinha que sair do meio da cidade, sair do meio dos acampamentos e viver sozinho. E quando alguém chegava próximo dele, ele tinha que gritar em alto e bom som: afaste-se, leproso. Ele mesmo tinha que gritar: afaste-se, leproso. Então era alguém que não tinha convívio com as pessoas, deixava a sua família, não podia estar no meio das pessoas, não podia ter as suas ações religiosas, não podia frequentar a sinagoga, não podia ir ao templo, não podia. Estava solitário. E esse homem solitário vem até Jesus, é curado por Jesus. E Jesus, que estava repleto de gente ao redor, pressionado pelas multidões, escolhe a solitude. Vê o contraste? Um era solitário e Jesus praticava a solitude. Jesus se afastava das multidões a fim de ter tempo com o Pai. E, por último, nós vemos em Mateus capítulo 26, diz o texto que em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. A gente conhece muito bem esse texto, né? Jesus sai com seus 11 discípulos, já não mais 12, Judas já havia saído para traí-lo. Ele chega no Getsemane e ali ele pega Pedro, Tiago e João e diz para os demais ficarem, caminha um pouco mais e diz: olha, minha alma está angustiada até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E diz o texto que ele dá mais alguns passos à frente e ali ele se derrama diante do Pai. No momento de maior aflição no seu ministério terreno, Jesus gasta tempo a sós com o Pai. Sim, ele está com os amigos, sim, os amigos estão intercedendo, mas ele precisa de um tempo a sós com o Pai. E é nesse lugar de decisão e de entrega e de desafio doloroso que Jesus ora ao Pai dizendo: seja feita a tua vontade. Então veja, Jesus tirava tempo para estar sozinho com o Pai, para tomar grandes decisões, para fugir da multidão e não ser pressionado pelas agendas das multidões, para se preparar em um ministério que está para acontecer, para encarar os seus desafios dolorosos. E nós aprendemos com Jesus também esse caminho de buscarmos a Deus em todo o tempo, também
através da solitude. Quais são os benefícios aí, caminhando para o final? Primeiro, que a solitude ela revela e treina a nossa confiança em Deus. Ficar quieto é mais difícil quando a gente confia menos em Deus. Aquietar o coração, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de gritar e só ficar quieto é cada vez mais desafiador se nós conhecemos Deus cada vez menos. Temos menos intimidade. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6 sobre o quarto secreto da oração, né? E a gente já viu isso, que Jesus não está condenando a oração pública. Ele mesmo fez várias orações públicas. Mas Jesus está falando desse coração que se esconde para falar com o Pai, que busca apenas os olhos do Pai, que entra lá no quarto, ou na despensa, né? Seria a tradução literal, no único lugar da casa que tem porta, e ali fecha a porta, e ele ora ao Pai, e o Pai que o vê em secreto o recompensa. É nessa busca por ouvir e falar com Deus. Olha o que diz o Salmo 46, verso 10. Aquietem-se, tem uma outra versão que diz, aquietai-vos, e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus dizendo ao seu povo, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Às vezes, essa é a palavra que eu mais preciso ouvir ao longo da minha semana. Diante de desafios, de ideias, aí fica angustiado, será que vai dar certo? Será que não vai? O que eu faço agora? O que eu faço ali? E Deus fala, deixa eu ser Deus. Deixa eu agir. Aquietem-se, saibam que eu estou no controle. É claro que esse não é um convite à falta de ação, esse não é um convite ao comodismo, esse não é um convite à preguiça, mas é um convite a entender que quem está no controle da nossa vida é o próprio Deus. Ele nos chama ao trabalho, Ele nos dá um direcionamento para que diligentemente possamos agir, mas o problema é quando a gente acha que é o nosso desempenho que garante o nosso sucesso, que é a nossa força, que é a nossa correria, sabe? Eu vi uma vez um pastor falando para pastores. Ele diz, olha, às vezes você fica desesperado. Se você morrer amanhã, deixa eu te contar um segredo, a igreja vai continuar andando sem você. Isso serve para qualquer coisa, tá? Quando a gente morre, passa uma geração no máximo uma geração. A gente virou no máximo uma foto. No máximo. O mundo funcionava antes da gente chegar. E pasme, o mundo vai continuar depois que a gente for. A não ser que Jesus volte. Se Jesus demorar mais alguns séculos para voltar, quando a gente partir, as pessoas mais próximas de nós vão chorar um tempo, mas logo a vida encontra o seu jeito. E às vezes a gente acha que as coisas dependem muito de nós. Dependem demais de nós. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, vai parar, vai acabar. Não. Talvez os outros não façam como você faria, mas vai ser feito. O mundo funcionava antes da gente e vai continuar funcionando depois de nós. Mas nessa ânsia de ter o controle, nós nos esquecemos que Deus é Deus. Por isso Deus tem que dizer para nós, aquietem-se, fica quieto. Senta lá, Cláudia, lembra do meme? Vai, Cláudia, senta lá, fica quietinho. De vez em quando Deus tem que falar isso pra gente. Está desesperado, ai Senhor, mas se eu fizer isso, não, fica quieto aí, fica quieto. Que às vezes é a gente que está atrapalhando. Às vezes a gente está se debatendo por algo que Deus está fazendo na gente. A gente está tentando segurar um negócio que Deus está tirando da nossa mão. Porque está fazendo mal, porque está dando ruim. E não sabemos nos aquietar e confiar. Lamentações, eu gosto desse nome, Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, verso 26, ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Bom é o Senhor. E fala que as misericórdias do Senhor não têm fim, grande é o seu amor, renovam-se cada manhã. É aquele bloco onde ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumidos, e elas não têm fim, grande é o seu amor, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aí ele diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É quando a gente lembra quem é que está no controle. E se você já leu o livro de Lamentações, o nome
faz jus ao livro. É um livro muito deprê. São 5 capítulos. Desses 5 capítulos, só o capítulo do meio, o capítulo 3, e a metade do capítulo 3 é que tem palavra de esperança. O resto é só tristeza. O resto é só lamentação. Mas o coração do texto é exatamente essa ideia. Eu preciso manter os meus olhos e a minha mente em Deus, porque só Ele pode me dar esperança. Ele diz, então, para aguardar a salvação do Senhor, eu preciso silenciar as vozes que gritam dentro de mim. Não só as vozes do lado de fora, mas principalmente as vozes que gritam dentro de mim. Isaías 30, verso 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas olha só, mas vocês não quiseram. Deus está falando e repreendendo o povo dele. Deus está falando, gente, fica quieto. Fica quietinho vocês aí, que é no arrependimento, é no descanso que está a salvação de vocês, é esperar em mim, não é ficar aí se debatendo. É na quietude, é na confiança que o vigor volta, que a energia volta. Mas vocês não quiseram. Ainda bem que isso era só para o povo de Isaías, né? A gente quer e a gente fica quieto, a gente sabe esperar, não é? A gente sabe ficar quietinho e aguardar a salvação que vem de Deus. A gente não fica se debatendo por aí, desesperado, correndo de um lado para o outro, ansioso, né? A gente não fica, a gente já somos muito mais maduros do que esse povo do tempo de Isaías. Então, para eles, Deus tinha que falar assim, para nós não precisa mais, mas para eles tinha que falar, fica quieto, para de se debater, silêncio, acalma esse coração. Mas eles não quiseram. Salmo 62, 1. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. A nossa confiança, ela é revelada e ela é treinada na nossa capacidade de ficar quieto. É na capacidade de ficar quieto que nós revelamos se confiamos em Deus ou não. E é através do silêncio que nós treinamos o nosso coração a depender mais de Deus. Então, a solitude revela e treina a nossa confiança. A solitude nos leva para esse ambiente de contemplação e descanso. Para pensar que por que as pessoas andam tão doentes da cabeça nesses últimos dias, nesse último tempo? Eu já vi muita gente falando assim, na minha época, morava no sítio, não tinha isso. É porque não tinha mesmo. Não tinha tempo para ficar tão angustiado e agoniado. Porque estava no campo, até o Júlio está falando esses tempos atrás, né, que está lá carpindo, está pensando, está falando com Deus, está contemplando a natureza, está mexendo com a terra. Né? Mas as nossas selvas verticais, a gente não consegue mais contemplar a beleza, o pôr do sol, ainda que Londrina é uma cidade muito bonita, então a gente ainda consegue ver isso. Mas tem lugares que nem isso dá para ver. Sabe que lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre ansiedade, sobre a angústia de coração, o convite que Jesus faz aos seus discípulos é contemplem. Lembra desse texto? Jesus fala assim, não andem ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. O que ele manda a gente fazer? Olhe para a natureza. Olha para os pássaros. Eles não trabalham, eles não têm celeiro, mas eles se alimentam todo dia. Jesus fala, olha para o campo, olha para a flor do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto elas. E elas aparecem hoje e amanhã são colocadas para iniciar o fogo. E lá em Lucas, esse mesmo texto, Jesus diz a eles, o evangelista Lucas narra as palavras de Jesus, dizendo, vocês não são mais importantes do que essas coisas. Às vezes a gente esquece o quanto a gente é importante para Deus, porque a gente não para contemplar, para ver a graça. Às vezes tem tanta murmuração no coração, porque a gente não para se lembrar, como faz o escritor de Lamentações, trazer a memória que dá esperança. Às vezes, diante de uma crise, a gente reclama, blasfema, acha que Deus se esqueceu de nós, mas se esquece que Deus fez coisas muito maiores na nossa própria vida e não para contemplar aquilo que Deus já fez. Às vezes não tem esse tempo de gratidão, de olhar para trás, o que Deus fez na nossa vida, na vida de outras pessoas, o que está na Escritura, testemunhos de outras pessoas. E aí o coração vai ficando ansioso, o coração vai ficando desesperado. E Jesus fala, vocês querem viver sem ansiedade? Para e contempla, fica quieto.
Fica quietinho, vai olhar. Olha o pôr do sol. Senta na beira do lago Igapó e fica olhando os patinhos, os gancinhos. Fica olhando, só olha, só fica quieto. Deixa o coração encontrar descanso em Deus. Lembrar daquilo que Ele faz. Lembrar que Ele continua sustentando a criação, que Ele continua fazendo com que as coisas continuem a funcionar. E se Ele trata assim as coisas, não tratará muito melhor os seus filhos? Quando Lucas conta essa mesma passagem, ele diz: o Pai de vocês cuida das aves dos céus. O Pai de vocês cuida da relva do campo. Ele não chama de o Pai dos gansos ou Pai das aves, nem o Pai das plantas, ele diz o Pai de vocês. Ele é Pai de vocês e cuida assim das coisas. E aí ele vai dizer então, vocês não são muito mais importantes do que essas coisas? E às vezes a gente esquece o quanto Deus nos ama e o quanto nós somos prova de que esse amor continua agindo nas nossas vidas, porque não paramos para contemplar, porque não temos tempo, sempre correndo de um lado para o outro. Marcos capítulo 6, verso 30 diz: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Sai da correria, galerinha. Na solitude, e aqui no caso uma solitude compartilhada, né? É no descanso, o princípio do sabá, sabe? O princípio do parar. A gente precisa de pausas, de pausa no dia, de pausa na semana, de pausa no mês, de pausa no ano. A gente precisa de pausa. Não somos máquinas. Mas quanto mais o tempo passa, mais esse mundo nos faz vivermos como máquinas. E Jesus tira os seus discípulos para ensiná-los a descansar. Descansar é algo espiritual. Descansar a mente é espiritual, não só o corpo. Porque às vezes o corpo para, mas a mente continua. Principalmente com a quantidade de estímulos que a gente tem. Sabe, a pessoa deita 8 horas da noite às vezes, mas vai dormir 2 horas da manhã, de tanto que a cabeça não para. E está lutando consigo mesmo, e pensando o que vai fazer, e a agonia, não consegue parar. E Jesus está nos ensinando ao caminho do deserto. Vai para o deserto, vai ficar quieto, vai ficar sozinho, para de pensar, acalma o coração, acalma a mente. Então é preciso parar. Outro benefício da solitude: protege o nosso coração do temor dos homens, ou de temer a homens. Jesus se afastava constantemente das multidões. Jesus não estava nem porque as pessoas diziam dele, não. Ah, vamos fazer o rei. Bora. O que os homens estão dizendo que eu sou? Ah, que você é um profeta, que é João Batista, que é Elias. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Tu é o filho do Deus vivo. E ele continuava no meio das mesmas multidões, que o perseguiam, que o desafiavam, que duvidava dele. Jesus não precisava se provar para ninguém. Engraçado isso, né? Jesus não precisava se provar para ninguém. E às vezes a gente quer se provar. E argumentar para mostrar que a gente está certo. Eu preciso falar, eu preciso me defender, eu preciso me fazer explicado, eu preciso agradar, eu preciso, e não sabe parar para ficar quieto. O silêncio, principalmente o silêncio, não só a solitude, mas principalmente o silêncio, ensina o nosso coração a depender mais de Deus e menos da aprovação das pessoas. Nos ensina também a controlar a língua. E aqui falando especificamente do silêncio. E é muito comum, gente que faz abstenção de algum alimento, sabe? A gente falou sobre jejum um tempo atrás, e falando também sobre, às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou ficar um tempo sem tomar coca, sem tomar café. E é muito comum pessoas que depois desse tempo nunca mais voltam. Porque primeiro, percebem o quanto estavam escravizados por aquilo, e segundo, percebem o quanto aquilo não faz diferença, não faz falta mais. Com as palavras é a mesma coisa. Quando a gente aprende a ficar quieto, com o passar do tempo a gente vai perceber que a gente estava muito viciado em falar, em se defender, em argumentar. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vai ver que certas coisas nem vale a saliva, ou nem vale os dedos. Passar do tempo a gente vai vendo que, e eu já fiz isso inúmeras vezes, vê um negócio na internet, escreve um textão, sabe o textão? Aí na hora que vai dar o enviar, não precisa disso. E já desabafei. Ninguém precisa ver os meus demônios.
Ninguém precisa ver a feiura da minha alma diante de uma opinião. Ninguém precisa disso. Não vai mudar em nada a ideia do outro. Nada. O máximo que vai acontecer é o outro gostar menos de mim. E eu gostar menos do outro. Não vai mudar em nada. Já expôs a opinião, já está com a cabeça feita, isso não vai levar a lugar nenhum e às vezes a gente fica debatendo por uma conversa que não leva a lugar nenhum. Só machuca, só distancia, não convence, porque a verdade nem é o objetivo, é só para dizer que o outro é errado mesmo, que o outro é mais burro, que eu sou iluminado, que eu sou inteligente, você não sabe de nada da vida. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que há certas batalhas que a gente ganha em silêncio. Há certas batalhas que a gente ganha com exemplo, com a postura, muito mais do que com o discurso, com narrativas. Então a solitude e o silêncio nos ensinam a controlar a língua. Olha Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Eu gosto tanto desse texto. Fala, na hora de falar, primeiro, só fala o que edifica. Tem a tal das 3 peneiras, de Sócrates, se eu não me engano. Aqui tem as 3 peneiras do Paulo. Antes de falar, vê se passa nas 3 peneiras. Vai edificar? Se não edifica, nem fala. Ele diz, é necessário. Isso que você vai dizer, é necessário. Precisa mesmo dizer. Precisa dizer isso. E depois ele diz, e transmita a graça. Isso que eu vou falar é instrumento de graça na vida do outro? Vai abençoar a vida do outro? Vai derramar sobre ele graça? E veja, graça aqui não é só coisinhas bonitinhas que a gente fala. Às vezes o instrumento de graça é pegar pelo colarinho, mas é errado. Às vezes falar de maneira mais enérgica, ou confrontar é instrumento de graça. Mas isso nunca pode ser a expressão de um coração irado, ou a expressão de um coração egoísta, que só quer mostrar que está certo. Te avisei, eu falei que ia ser assim, te disse que ia ser assim, né? Só para provar que eu estou certo. Paulo diz, não, fala só o que for útil, ou aqui no caso, bom para edificação. Só aquilo que é conforme a necessidade. Tem coisa que não tem necessidade nenhuma de falar. Gente, quantas conversas eu já me envolvi que eu saí do lugar fazendo, por que essa pessoa me falou isso? Não tinha necessidade nenhuma disso. Não construiu nada para ela, não construiu nada para mim, não abençoou a pessoa que ela está falando mal. Que necessidade que tinha de falar isso? E transmitir graça. Eclesiastes 5:2, que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, as palavras tolas. Aqui o autor de Eclesiastes, no alto da sua velhice e sabedoria, diz, vai remindo as palavras, fala só o que é necessário, porque no falar demais, sai palavras tolas também. Então que sejam poucas as suas palavras, que tudo que a gente fala diante de Deus. Deus está vendo tudo. Então, Deus está lá, vendo tudo, contemplando tudo, está no alto dos céus, Ele contempla todas as coisas, sabe até o que a gente não sabe, e a gente quer falar e ensinar para Deus o que Ele tem que fazer, sendo que a gente não sabe o que Ele sabe, e a gente quer dar dica para Deus de como é que resolve a nossa vida e de como é que resolve a vida dos outros. E Ele está lá, vendo tudo. Então sejam poucas as suas palavras. E o que Jesus nos ensina é orar dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade. Venha o teu reino. Faz o que o Senhor sabe fazer, porque eu não sei de nada. Bem resumida a oração. Outro benefício é revela compromisso do nosso coração. Sempre temos algo muito importante para fazer e por isso não tem tempo para a solitude, não tem tempo para estar sós com Deus, mas esse tempo dedicado, 15 minutos antes de sair ou 15 minutos antes de dormir, isso mostra que existe algo importante que a gente quer colocar na agenda. Então revela onde está o nosso compromisso. Aquilo com que o nosso coração se aliança mostra quais são os nossos compromissos mais profundos. E se não há tempo de dedicação na busca por Deus, isso mostra que o nosso coração não está assim tão comprometido com quem Deus é e com um relacionamento com Deus. Então, na prática, aproveita aí as solitudes do seu dia. Tem vários pontinhos de solitude ao longo do dia, né?
Às vezes é descendo de um elevador, às vezes é parado no trânsito, às vezes é parado numa fila, é esperando alguma coisa. Aproveita esses minutos, esses segundos de solitude e entra nesse lugar secreto, só você e Deus. Enquanto está descendo o elevador, enquanto está esperando ser atendido por alguma coisa, em colocar o seu coração em Deus, em orar na sua mente, em lembrar de um texto, de um versículo que você decorou lá na absorção bíblica, lembra? Decorou alguns textos, eu vou aproveitar e agora eu vou ficar meditando, vou recitar esse versículo na minha cabeça, tentar aproveitar esses momentinhos aí de antes de sair da cama, sabe? Tem um livro fabuloso, não sei quem já leu, se você não leu, vale muito a pena, chama Liturgia do Ordinário, da Tish Walsh. É um livro fabuloso, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro, é um livro fabuloso. E ela fala exatamente disso, de estar em um dos tópicos, né? De estar acostumada de acordar e já pegar o celular para conferir os e-mails e tal. E aí ela encontrou na rotina dela um tempo de solitude que é de arrumar a cama. Ela falou que ela saía de casa sem arrumar a cama. Mas ela fez do arrumar a cama uma disciplina espiritual. Porque enquanto ela está arrumando a cama, aos pouquinhos, ela está meditando, está falando com Deus. Ela encontrou um tempo para desligar, desconectar dos estímulos externos, a fim de estar ali de maneira mais dedicada. Coisa simples. Sabe? Acordar um pouquinho antes de sair da cama, ter uns 5 minutinhos ali, 15 minutinhos de meditação, de orar, de agradecer a Deus pela noite de sono, e pedir a graça de Deus no decorrer do dia, às vezes na xícara de café antes do trabalho, né? Pega a xícara de café, em vez de ligar a televisão, em vez de ficar zapeando, toma seu cafezinho ali, meditando, às vezes com a Bíblia aberta, às vezes em oração. Amém, gente? Deixar o celular de lado às vezes. Separe um tempo a sós com Deus, e aí isso é mais intencional. Aí não são só esses momentinhos de solitude, mas de algo, de fato, planejado, de um tempo. Aí precisa organizar a rotina, aí usar também outra disciplina espiritual junto, a meditação, a oração, né? Criar um ritmo que seja diário, um ritmo que seja semanal. E também programar períodos que sejam um pouco mais longos dessa solitude. Ao longo da semana, tirar um dia, tirar uma meia hora para fazer uma caminhada em devoção, ou para sentar numa praça em devoção, ou para ter um espaço na casa onde você possa ter esse lugar de devoção. E aqui vem a terceira dica, reservar um lugar ou alguns lugares para se retirar. Um lugar onde as pessoas não vão te incomodar, onde todo mundo da sua casa sabe, na hora que eu estiver neste quarto com a porta fechada, não me incomoda, não me chama. Tem acho que foi o Billy Graham. Billy Graham foi um grande conferencista e ele tinha contato com muitos presidentes. E que diz que uma vez o presidente ligou para ele e ele não atendeu. Aí passado um tempo ele tem um encontro com o presidente, não lembro qual presidente que é, e o presidente fala assim, olha, eu liguei para você na igreja, eu precisava muito falar com você, e a sua secretária disse que você estava numa reunião super importante. E eu fiquei me perguntando, qual é a reunião mais importante que ele não pode ouvir o presidente dos Estados Unidos? Ele disse, que hora que era? Que dia que era? Não, eu estava em oração. E a minha secretária sabe exatamente, eu disse isso para ela textualmente, não me incomode nem que o presidente dos Estados Unidos me ligue. Billy Graham conta essa história, de entender esse espaço sagrado. E às vezes em casa não é o melhor lugar para isso. Às vezes precisa mesmo sair para fazer uma caminhada, porque senão você não vai conseguir estar a sós. Então reserva um espaço, reserva um lugar onde isso possa acontecer. E por último, discipline as suas palavras. Fale só o que é de fato necessário, só o que é de fato importante. Cuidado com o muito falar, para que o coração possa encontrar o lugar de remir as palavras. Tem uma frase do Richard Foster que ele diz que as suas palavras sejam poucas, mas que digam muito. E isso é uma arte, né? Dizer pouco, mas dizer tudo. Falou pouco, mas falou bonito. Às vezes a gente fala demais e não fala nada. Falou e não falou nada. E o Foster diz que as suas palavras sejam poucas, mas que elas digam muito. Usar linguagem clara,
cumprir aquilo que a gente fala, remir as nossas palavras mesmo, disciplinar as nossas palavras. E de vez em quando fazer alguns votos de silêncio. E por votos de silêncio não estou falando de ficar sem falar nada, mas de falar só o necessário. Não, hoje eu vou tirar o dia para falar o mínimo possível. Você não vai ser mal educado, vai falar, mas também não vai deixar as conversas, principalmente, quando você se perceber aflito. Tire um tempo a sós com Deus e silencie o coração e as suas próprias palavras. E com certeza isso vai abençoar a sua vida.